Aqui é um ensinamento, né, que Jesus nos dá, né, através da vida de Paulo, é uma orientação e também é uma forma de mostrar para aquele povo que estava participando da ceia de qualquer jeito, não da maneira que Deus gostaria que acontecesse. E para que nós possamos saber quem poderia estar ali no meio, se a gente voltar alguns textos atrás, lá no Evangelho de Lucas, ali vai estar falando da última ceia, aonde Jesus, né, teve um momento que, se fosse eu e você, talvez não queria estar ali. Antes de ele se entregar na cruz, ele vai reunir com os discípulos para ter essa ceia, para ter essa comunhão. E o interessante é que eu falo isso porque Jesus sabia que naquele meio daqueles discípulos teria um que iria o trair, teria um que iria o negar, e teria os demais que iria o abandonar, fugir. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, mesmo assim, ele quis ter esse momento, essa comunhão com os discípulos. E por que Jesus quis isso? Porque o Jesus o amava tanto. Jesus, a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. É por isso que Jesus não me abandona e não te abandona, porque nós somos falhos. Quantas das vezes nós temos negado, quantas das vezes nós temos traído, quantas das vezes nós temos abandonado a Jesus, e mesmo assim ele não desiste de nós. Ele nos dá a oportunidade para nos aproximar dele novamente. Então ali com os discípulos não foi diferente. Jesus reuniu com os discípulos, e na minha conjectura vamos dizer que Jesus disse assim: espera aí, já que eu tenho que cumprir a vontade do Pai, obedecer à vontade de Deus, eu vou ter que morrer, mesmo que, como foi dito nesta noite, mesmo que eu sei que esse cálice é dolorido, mesmo que eu sei que eu suei sangue por causa de tudo isso, mas mesmo assim eu vou me entregar na cruz, por esse aí mesmo, esses que estão próximos de mim, que vai fazer tudo isso por mim, mesmo assim eu vou me entregar na cruz, mas eu quero ter um momento de comunhão com Ele. E a Bíblia vai mencionar que Jesus naquela noite, Ele parte o pão, e eu acredito que todos estavam ali curiosos, né, o que ia acontecer, mesmo Jesus dando-nos algum momento dizendo: ó, eu vou ter que entregar na cruz, eu vim por esse propósito. Mas mesmo assim os discípulos não queriam que isso acontecesse, principalmente Pedro. E vai dizer aqui no texto que chegou um momento que os discípulos, né, está reunido com Jesus ali, e eles, no verso 16 vai dizer assim, ó: porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpre o reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino do céu. Então Jesus estava mostrando que ali seria o último momento que ele estaria ali reunido com os discípulos. E o interessante é que os discípulos, após Jesus começar a dialogar com os discípulos, Jesus vai dizer que ali no meio teria um que iria trair. E naquele momento eu imagino que todos ficaram assustados, principalmente Judas, que era o que iria trair. E Pedro queria saber quem que era. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse: aquele que tomar o bocado de pão, né, molhado, esse que vai me trair. Então vai dizer que após servir todos, né, no verso 22 vai dizer assim: e na verdade o Filho do Homem veio segundo o que está determinado, mas há daquele homem porque quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Aleluia. Então ali todos ficaram querendo saber quem iria fazer isso. Mas em outro texto vai mostrar que Jesus, ele vai dizer: ó, aquele que eu der o bocado de pão molhado, esse que comer esse pão, esse que vai me trair. E o interessante é que naquele momento eu acredito que a impressão, né, Judas já ficou meio assim, porque era ele que iria trair. E o interessante é que mesmo assim Jesus, ele participou daquele momento. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ceia é algo importante, e como eu disse, muitos não dão valor. Se a ceia não fosse importante, Jesus não teria reunido os discípulos. Jesus poderia ter deixado passar batido: para que você há com eles? Para que isso?
Mas não, Jesus nos ensinou que esse momento temos que ter, essa comunhão temos que ter, aleluias. E o interessante que a ceia é tão importante, que quando fala aqui, onde nós lemos em 1 Coríntios, vai dizer que fala assim, todas as vezes, né, que participar da ceia. Então não é somente uma vez, poderia ser assim, participa essa vez e pronto, acabou. Não, é todas as vezes. Então é algo importante, algo que a gente repete, quer fazer muitas das vezes, é porque é algo bom. Se você chutar a quina do sofá e doer o dedo, você vai querer ficar chutando? Ninguém vai, porque vai doer. Mas se é algo bom, você quer repetir. Então aqui é algo bom, a ceia é algo bom que Jesus deixou para nós. Mas para que você entenda que a ceia é algo bom, eu vou explicar aqui da forma que Deus colocou no meu coração. Se a gente observar, como eu disse, a ceia tem 4 olhares. Qual seriam esses olhares? O primeiro, olhar para trás. O segundo, olhar para frente. O terceiro, olhar dentro de nós. E o quarto, olhar ao redor. Por que eu estou dizendo isso? Aqui no verso 25 de 1 Coríntios, verso 26 na verdade, vai dizer assim, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor. Aleluias. Por que a morte do Senhor? Porque no momento que participamos da ceia, vamos anunciar a morte de Deus. E o que automaticamente vai passar na nossa mente? Nós vamos lembrar de tudo aquilo que Jesus fez por nós, que morreu na cruz, que se entregou na cruz, aleluias, que mesmo, como eu disse, suado sangue, ele não desistiu. Ele diz, passa de mim esse cálice, mas não, seja feita a tua vontade. Olha o que vai dizer lá em Mateus 24, e o verso 30 e o 31, aleluias. Coloca no telão ali para mim, Jefferson. Mateus 24, o verso 30 e o verso 31, aleluias. Por isso que eu e você temos que valorizar aquilo que Deus fez por nós, porque ninguém faria isso. Isaías 53, na verdade, falei errado aqui. Isaías 53, o verso 5. Por isso que eu e você temos que valorizar o que Jesus fez por nós, porque não é qualquer pessoa que vai fazer, aleluias. Por mais que muitas pessoas nos amam, mas chegar ao ponto do que Jesus fez, aleluias, é difícil. Por isso que o amor de Deus é maior do que todos os amores, aleluias, de tudo que há na terra. Glória a Deus. Achou aí? Mateus 53, o verso 5. Glória a Deus. Isaías 53, o verso 5. Olha o que vai dizer ali, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, e castigado que nos traz, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluias. Está vendo? Jesus passou por tudo isso, por amor a mim e por amor a você. É por isso que eu e você temos que valorizar a ceia. É por isso que quando diz aqui, anunciai a morte do Senhor, nós vamos lembrar daquilo que Deus fez por nós. Olha o que vai dizer também em Efésios 2, e o verso 4 e o verso 5. Vai dizer assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu amor com que nos amou, aleluias, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. O que é graça? É algo que não merecemos, é um amor imerecedor. Então, por causa da graça do Senhor sobre a nossa vida, nós, a misericórdia de Deus nos alcançou. Então, por tudo que Deus fez por nós, Jesus fez por nós, aleluias, hoje nós temos o privilégio, e um texto que a igreja conhece muito bem, que para mim é o texto central da Bíblia, é João 3,16, eu acredito que a igreja conhece, vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o teu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que amor é esse? Aleluias. Aqui está mostrando que Jesus, ele nos amou tanto, Deus nos amou tanto, que entregou o seu único Filho, unigênito, para que todos aqueles que crê não vai perecer, e ainda está dizendo, vai ter a vida eterna. Aleluias. Como Deus é bom,
como Jesus é bom na nossa vida. Então eu e você temos que valorizar a Deus, nós temos que valorizar a ceia. Então o primeiro olhar é esse, olhar para trás. Aleluia. Se hoje eu e você temos o privilégio de estar na casa do Senhor, cear com Ele, vamos olhar o que Jesus passou por nós. Aleluia. Então a ceia é algo importante, nós temos que valorizar a ceia. É por isso que eu e você temos que procurar obedecer a palavra de Deus. Se tiver algo que precisa ser melhorado, vamos melhorar. Se tiver algo que precisa ser deixado para trás, vamos deixar para trás. Vamos alinhar conforme Deus quer. Aleluias. E o segundo olhar é o olhar para frente. Olhar para trás, já falei, agora o olhar para frente. Que olhar seria esse? Continuando no verso 25, vai dizer: anunciar a morte do Senhor até que venha. Nós falamos do que Jesus fez no passado, agora vamos falar do que Jesus vai fazer no futuro. Jesus vai vir buscar a igreja, aleluia. Jesus vai vir nos buscar. Em Mateus 24, 30 e 31, ali vai dizer algo interessante, vai dizer assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia. Jesus entregou na cruz e deixou uma promessa que vai vir buscar a igreja. Às vezes eu e você achamos que vamos perecer aqui na terra. Aleluia. Jesus é tão bom que quando Ele subiu para o Pai, Ele deixou o Consolador comigo e com você. Ele cuida de nós. É como que Deus estivesse falando assim: ó, eu mandei meu Filho para entregar na cruz por você, para levar os teus pecados. E agora Jesus disse: agora eu vou subir, mas eu vou deixar um dentro de vocês, para que cuide de vocês, para que te orienta, porque eu não quero perder você. Eu quero que vocês venham comigo para a glória, aleluia, até que eu vou até vocês e busco vocês. Glória a Deus. Também em Marcos 13, 26 e o 27, olha o que vai dizer lá sobre a vinda do Senhor. Deus, Ele nos ama tanto, que primeiro Ele se entrega na cruz, para que eu e você não perecesse. E depois Ele disse: aqui na terra você tem um limite, aqui na terra você vai sofrer, mas o que eu tenho para você é vida eterna. O que eu tenho para você é um céu. Eu vou vir buscar você. Aleluia. Olha o que vai dizer lá: e ele, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Aleluias. E Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da eternidade da terra até a extremidade do céu. Então Ele vai vir e enviar os anjos para quem? Para mim e para você, os escolhidos dele. Aleluia. Não diz o texto que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos? Aleluia. Nós somos escolhidos por Senhor. Glória a Deus. Aqueles que é chamado e não quer ouvir a voz de Deus, aqueles que é chamado e não dá ligança para Deus, quando Jesus vir, eles vão ficar, porque eles não estão querendo obedecer a voz de Deus. Mas aqueles que obedeceram a voz de Deus, esses são os escolhidos. Esses sim, pode ter certeza que um lugarzinho lá no céu vai ter. Aleluias. Glória a Deus. Então esse é o segundo olhar, o olhar para frente. Olha o que vai dizer lá também em 1 Tessalonicenses 4,16, que foi até o tema da festividade do ano retrasado, ou passado, não me lembro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e encontrará o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. O interessante é que nós vamos encontrar com Deus nos ares. Aleluia. Já parou para pensar nisso? Se nós não conseguimos pular uma altura assim, como nós vamos chegar lá? O próprio Deus vai nos puxar. Aleluias. Então é algo sobrenatural, é algo que somente Deus tem esse poder para fazer. Então vai ser algo extraordinário. É por isso que eu e você temos que valorizar a Deus. Nós temos que valorizar tudo o que Ele tem feito. Nós temos que valorizar a ceia. Se Deus deixou essa ordenança para mim e para você,
que eu e você possamos participar da ceia, nós temos que procurar a nos enquadrar, aleluias, porque Deus, Ele morreu, Jesus morreu na cruz, se entregou, e Ele falou que vai vir nos buscar, aleluias. Então nós temos que estar conforme a vontade dEle, porque a palavra dEle jamais volta atrás, tudo que Ele fala, Ele se cumpre, aleluias. Mas olhando para esses dois olhares, talvez nós falamos assim, é tudo maravilha, porque Jesus tem um amor grande, entregou na cruz por nós, e agora vai vir buscar nós também, isso está tudo bom. Mas olha o que vai dizer no terceiro olhar, aleluias, que é o verso 28, que é o olhar para dentro. O interessante é que não é olhar apontando, é olhar para nós mesmos, nosso dedo apontando para nós mesmos. Vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aleluia. Interessante que Deus, Ele nos ensina não apontar, mas sim nos analisar. Porque, como eu disse, o primeiro olhar mostrou o amor de Deus por nós ali, ó, se entregou na cruz. O segundo olhar mostrou o amor de Deus que vai vir nos buscar. E o terceiro olhar também vai mostrar o amor de Deus. Mas você fala, mas peraí, está dizendo para me analisar sim, porque Deus nos ama tanto, que Ele quer que eu e você nos analisa, e nós próprios vê o nosso erro e nos corrija, porque não é de qualquer jeito, aleluia. Da mesma forma, não é de qualquer jeito entrar no céu, não é de qualquer jeito participar da ceia. A ceia, a Santa Ceia é algo sagrado. Muitos acham que é um pão e um suco, como eu li no texto. Come e bebe para matar a fome naquela época lá. Por isso que Jesus veio com toda a autoridade, né, através da vida de Paulo, e falou: a ceia é algo pequeno, mas traz um grande resultado. Tem um grande propósito em cima de tudo isso. Aleluias. Então aqui vamos observar que Deus fala para analisar nós mesmos. Aleluias. Olha o que vai dizer lá em Provérbios 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Aleluia. Quando fala coração, é a mente. Aleluias. Então nós temos que guardar a nossa mente, porque muitas das vezes a nossa mente tem tantas coisas boas, mas também tantas coisas ruins. Aleluias. E algo que é forte, que se a gente for analisar a Bíblia, nós voltamos lá no Antigo Testamento. Ali vai mostrar que quando a mulher era pega em adultério, o que era feita? Apedrejada. O homem da mesma forma, se pego, apedrejada, morte. Então a pessoa tem que ver para falar, você fez errado. Mas no Novo Testamento fala, se você pensar algo, você já está adulterando. Aleluias. Por isso que nós temos que pedir para Deus guardar a nossa mente. Aleluias. Porque quando nós estamos alimentando o nosso espírito, alimentando de que forma? Lendo a palavra, ouvindo louvor, estamos cheios de Deus em nós, a nossa mente não vai estar pensando coisas erradas. Mas se nós estiver alimentando a nossa vida de coisas desagradáveis, coisas da carne, pode ter certeza que a nossa mente também vai estar cheio de coisas da carne. Algo que a minha esposa fala, que eu acho interessante, ela fala que uma das orações que ela fez para Deus, para ungir os olhos dela, aleluias, porque muitas das vezes os nossos olhos é a fonte, nossos olhos vê e vem para o coração, vem para a mente, aleluias. Então isso pode trazer muitos mal. Muitas das vezes a pessoa está pecando de olhar, porque olha aquilo e às vezes está desejando aquilo, aleluias. E aqui nesse texto onde nós lemos em Provérbios, está dizendo, guarde o meu coração, guarde a minha mente, ou seja, protege, Senhor, para que eu não venha a pecar. Tem um salmo também que fala, que Davi fala para guardar o coração dele, aleluias, purifica o coração dele, porque a mente nossa é um lugar onde tem muito movimento, aleluia, muitas coisas entram, e se a mente, é igual um ditado no mundo diz aí, se a sua mente está vazia, é a oficina do inimigo. Então nossa mente tem que estar cheia do quê? Das coisas de Deus, aleluia, da palavra de Deus,
tudo que envolve Deus. Então aqui vamos observar, analisar dentro de nós, ver aquilo que realmente está errado. Porque eu não posso falar, você está pensando nisso, você está pensando aqui, como que eu vou saber isso? Eu não sou Deus. Deus, Ele sabe de tudo. Como todo mundo diz, pregador diz, você esconde do pastor, esconde disso, mas de Deus você não esconde, não tem como. Deus, Ele sabe de tudo, aleluias. Então é por isso que Deus fala, em outras palavras, se a gente fosse ver aqui, Deus está dizendo, eu sei o que você tem feito de certo e de errado, eu não vou dizer, então se analise você mesmo, aleluias. Então Deus, Ele fala para nós nos analisar, para que nós vejamos o que está errado e começar a fazer certo. E no verso, em Mateus 7, e o verso 3 ao 5, olha o que vai dizer. Por isso que está dizendo, analisar a si mesmo. Não adianta eu falar assim, ô irmão, você está errado. Ô irmã, você está errado. Não, olha o que Deus está dizendo. Olha no verso, em Mateus 7, verso 3. E porque repara tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trava nos teus olhos. Ou seja, você vê um cisquinho no olho do irmão, mas nos teus olhos tem uma trava. Ou seja, você está condenando o irmão por causa de um pecadinho, o seu pecado é bem maior, tem feito muitas coisas erradas. Ou como dirá o teu irmão, deixa eu tirar o arqueiro, ou seja, o cisco do teu olho, estando uma trava no teu. Hipócrita, tira primeiro a trava dos teus olhos, e então cuidará de tirar o cisco do olho do teu irmão. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa palavra? Analise você a si mesmo. Coloca a tua vida no altar, anda em santidade conforme a palavra ensina, para depois você querer corrigir outras pessoas. Mas Deus não ensina a gente a apontar, mas sim a ajudar. Aleluia, porque muitos hoje querem ser santo, muitos hoje querem se dizer que o céu, ele já está no céu. Aleluia, mas somente Deus sabe, porque a palavra nos ensina um a ajudar o outro. Se você está de pé, cuidado para não cair. Aleluia. Se o outro está fraco, ajuda ele. É melhor andar em dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então Deus nos ensina a ajudar, não apontar. Mas aqui, esse terceiro olhar é um olhar muito importante. Temos que olhar dentro de nós. Aleluia. Aqui eu não dependo de ninguém. Eu não dependo da minha esposa, eu não dependo dele, não. Eu dependo de mim mesmo. Eu tenho que olhar, eu que tenho que ver meu erro. Eu tenho que procurar o que eu estou errado aqui. Por causa do meu erro, eu não vou para o céu. Por isso que diz a palavra, a salvação é individual. Porque não tem como eu salvar minha esposa, não tem como ela me salvar. Ela tem como me orientar. Ó, Nilson, você está fazendo isso errado, melhora nisso. Ó, Nilson, você está fazendo isso errado, melhora nisso. Isso ela pode fazer. Mas eu tenho que olhar o que eu estou fazendo em oculto, que somente Deus sabe. Aleluias. Então aqui no terceiro olhar é esse. Examine o homem a si mesmo. Aleluias. E o quarto e último olhar. Eu já falei do olhar para trás, quando Jesus entregou na cruz. O olhar para frente, que Jesus vai vir nos buscar nas nuvens. O olhar para dentro de nós, que é para examinar nós mesmos. Agora o quarto olhar é o olhar ao redor. Aleluias. Olha o que vai dizer aqui no verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai um pelo outro. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vós não ajunteis para condenação quanto as demais coisas ordenais. E quando for ter convosco. Aleluias. Aqui Jesus nos ensina a olhar um pelo outro. Aqui Jesus nos ensina a ter amor, ter afeto, ter carinho. Aleluia. Nós sabemos que um dos mandamentos de Deus maior é o amor, amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Aleluia. Então aqui o povo estava querendo saber de comer, esqueceu do irmão. Mas esse quarto olhar, Deus está nos ensinando que a gente tem que sentir a dor do irmão, a gente tem que ajudar o irmão, a gente tem que estender a mão para o irmão. Aleluia. Olha o que vai dizer lá em 1 Coríntios 10 e o verso 16 e o verso 17. Aleluia. 1 Coríntios 10 e o verso 16 e 17. Feites a Israel segundo, porque o cálice da bênção que abençoamos não é de comunhão do sangue de Cristo,
o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muito, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aleluia. Aqui Deus está falando do que? Unidade. Como eu disse, um sentia a dor pelo outro. Aleluia. Muitas igrejas, o que acontece? O irmão quer condenar o irmão quer apontar o irmão quer, falar da vida do irmão, e não é assim. Algo que eu falo na igreja, que para que a gente venha falar de alguém, nós temos que nos colocar no lugar daquela pessoa, porque a gente não sabe o que a pessoa está passando. Às vezes a pessoa está ali, de uma forma, e está passando uma luta terrível, e às vezes ela nem dá paz do Senhor para você, porque a luta dela é tão grande, a gente fala, que irmã chata, que irmão chato, foi embora e nem deu paz do Senhor, e nem sabe o que está passando. Aleluia. Ou às vezes olha para a pessoa com a cara fechada, fala mal da pessoa, e não sabe o que a pessoa está passando. Então nós temos que nos colocar, nós temos que viver em unidade. Aleluia. E o versículo, João 13, e o verso 34. João 13, e o verso 34. Porque nós devemos olhar ao redor. Olhar ao redor é olhar, um pelos outros. Olha o que vai dizer aqui: um novo mandamento vos dou, que vós amais um ao outro, como eu vos amei a vós, e que também vós, um ao outro, vos amais. Aleluias. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amares um ao outro. Aleluias. Então aqui Deus está dizendo que para que o amor esteja entre nós, para que o amor esteja dentro de nós. Aleluias. Porque sem amor não vamos para o céu. Porque nas cartas de João vai dizer que Deus é amor. Se não tem amor, não tem Deus. Então Deus ensina que o amor tem que fazer parte da nossa vida. Nós temos que sentir a dor um pelo outro. Aleluias. Então que eu e você entenda a importância de cear. A importância, por que devemos cear? Por que a ceia é importante? Por quê? Porque Jesus entregou na cruz por nós. Porque Jesus vai vir buscar nós. Porque Deus, em vez de apontar, Ele fala, nos analise. Não é de qualquer jeito. É do jeito que Deus quer. Do jeito certo. E que a gente tem que olhar um pelo outro. Viver em comunhão. Aleluia. A ceia é um lugar onde vamos estar reunidos em comunhão, em unidade. Tudo o mesmo propósito. Aleluia. Quem não lembra em Atos 2, que quando desceu o Espírito, a descida do Espírito Santo, todo estava reunido orando, e Deus encheu aquela igreja. Amém? Que eu e você possamos guardar essa palavra no nosso coração, tá bom? Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe.